Fala pessoal do Instagram, muito bem-vindos! Ótima noite para vocês. Hoje vamos falar sobre atitude e transformação. Uma coisa que eu acredito muito é que não importa aquilo que a gente sabe, mas o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. E a convidada de hoje, a pessoa que a gente vai trocar ideia aqui hoje, é minha querida irmã, a Lohane Romani. Ótima noite, Lia, muito bem-vindo, muito bem-vinda, Lia Paludo. Muito bem-vinda, Neide, muito bem-vinda, Sirlene. Nilva Carvalho, um pessoal muito legal por aqui. A Lohane acabou de chegar aqui também, a Tawane chegou. Pessoas maravilhosas para apresentar essa querida irmã, a Lohane Romani. E para quem não conhece a Lohane, oi, muito bem-vinda, Lohane. Obrigada, Romaninha. Tudo ótimo, e aí? Que bom estar aqui com você. Para quem não conhece, a Lohane, ela é especialista na área de direito do agronegócio. A Lohane também já fez algumas formações com a gente, já participou de formações do Instituto Romani, tanto nas formações de hipnose transformacional, coach transformacional, tem utilizado isso também no dia a dia, na carreira. E Lohane, me fala um pouquinho, para entender um pouquinho, eu quero começar você se apresentando para o pessoal. Quem é a Lohane? Fala para o pessoal um pouquinho. Quem é a Lohane? Então, gente, primeiro, te agradecer, Romaninho, por esse convite, por que a gente está aqui hoje junto. Você sabe que você é um mentor para mim, que você me inspira muito, que você me ajuda muito em tudo, no meu crescimento profissional, pessoal. Sou muito grata a você sabe disso. Você, Loreninha, vocês aí, e o Instituto, tudo. E queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Estou vendo que a Letícia está aqui, a Loló, a Lorena, Roberta, um monte de gente, a Tawane, Tatá, que eu amo também, todo mundo aí que eu amo muito, mandar um beijo para vocês todos que estão assistindo a gente, acompanhando a gente. Bom, como o Romani já me deu uma apresentadinha aí, né, meu nome é Lohane, eu tenho o prazer, o presente na vida de ser irmã do Romani, da Rayane também, são meus presentes de nascimento, graças a Deus. E sou advogada, atuo nessa área do agronegócio, sou especializada mais especificamente na área trabalhista no agronegócio. É a minha área de atuação. Nosso escritório de advocacia, ele é especializado em atender produtores rurais, particularmente. Então, bem na área do agronegócio, mas o meu setor é o setor trabalhista. Hoje eu dou cursos também pelo Brasil todo, inspirada também muito pelo Romani, nosso mentor mesmo. Então, a gente dá cursos no Brasil todo pela Ábreda, sou uma das fundadoras da Ábreda, que é a Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. E a gente está aí trabalhando, seguindo nessa área para poder levar o que tem de mais novo, o que tem de melhor nessa área para produtores aí no Brasil todo. E colegas advogados. Que coisa boa, Lohane. E, pessoal, eu estava falando uma coisa aqui. Não importa o que a gente sabe, mas o que a gente faz com o que a gente sabe. E a Lohane é uma pessoa que realmente implementa, entra em ação. E quantos anos você está agora, Lohane? Eu tenho 28. 28 anos. E para quem não sabe, a Lohane, além de ser formada na área do direito, a Lohane foi uma das pessoas que me inspirou a começar a faculdade de psicologia. A Lohane foi uma das pessoas que me trouxe para a faculdade de psicologia, então tenho que muito agradecer a Lohane. A Lohane também é formada em psicologia. A gente se formou ali praticamente... Ela foi minha colega de sala na psicologia. Na psicologia até 2012, se eu não me engano, né, Lohane? Sou apaixonada também, eu sempre falo, nos cursos de direito eu sempre falo, gente, também sou formada em psicologia e me ajuda muito. Como eu trabalho na área trabalhista, né? Quem é da área da psicologia também, que está acompanhando a gente, sabe, tem muito RH, tem muito... Essa parte é muito ligada, muito próxima, organizacional. Então, acaba que eu estou muito ligada também nessa área. E uma coisa que eu quero convidar vocês a perceberem, que independente da área que você for atuar, talvez você trabalhe na área do direito, talvez você trabalhe na área do comércio, talvez você trabalhe como fotógrafo, talvez você trabalhe como hipnoterapeuta, talvez você trabalhe como vendedor de sapato, não importa o que você faz. Você pode ter certeza que uma coisa que sustenta os resultados que nós temos tem a ver com a nossa mentalidade. Aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu acredito sobre o outro, aquilo que eu acredito sobre a vida. E essas aulas que a gente está fazendo aqui, talvez alguns já venham acompanhando, eu faço essas entrevistas, uma coisa que eu quero que vocês percebam é o modelo mental. Porque quando você começa a compreender como a pessoa enxerga o mundo,
você consegue ajudar não só na própria transformação, mas fica muito mais claro para levar essa transformação para frente. Por quê? Porque se eu compartilhasse somente informações você poderia encontrar no Google. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando também entendendo o que essa pessoa pensou, como ela lidou com os momentos de desafio na vida dela e o que ela fez para lidar com as dificuldades ou como ela aproveitou as oportunidades. E lives como essa, então, acabam sendo muito ricas, porque através das perguntas que eu vou fazendo aqui para a Lohane, eu acredito que vocês vão poder entender um pouco mais sobre esse modelo mental. E, Lohane, me fala um pouquinho, e claro, entender também que não tem um lá, não é? Ah, não, eu estou entrevistando uma pessoa que tem sucesso em todas as áreas da vida. Eu não acredito exatamente nessa ideia de eu ter sucesso em todas as áreas da vida, a não ser que sucesso, você leve em consideração que o sucesso está na trajetória. Porque não existe isso de eu estou completo em todas as áreas da vida. Você está completo em todas as áreas da vida, você já devia ter morrido, basicamente, porque não tem mais o que você fazer aqui na Terra. Então, essa ideia de evolução permanente, o que nós podemos aprender o tempo todo. E, Lohane, me fala um pouquinho, como que foi a sua trajetória, assim, conta um pouquinho da sua infância, Lohane, para o pessoal conhecer um pouco do que foi moldando a sua mentalidade. A minha infância, particularmente, assim, é engraçado falar um pouco sobre isso, né? Mas, assim, foi muito especial. Eu falo, eu sou muito privilegiada, eu tenho consciência disso. Não por questão financeira, nada assim, na nossa infância, principalmente, né? Mas por vocês. Porque, igual eu cresci, eu sou filha do meio. Então, eu tive você de irmã mais velho, a Rayane de irmã mais nova. Eu fui criada, né, com a mamãe e o papai, que sempre ensinaram pra gente. Nossa, eu falo que não, sabe? E é isso mesmo, é assim, tudo que a gente viveu junto, a gente é muito próximo. Pra quem não conhece a nossa família, nós temos 2 anos só de diferença entre um e outro. Então, o Romani 2 anos mais velho, a Ray 2 anos mais nova. Então, a gente sempre foi muito próximo, muito amigo. Eu sempre falo, nossa, meus melhores amigos sempre foram meus irmãos. Porque realmente, né, Romani, a gente é muito ligado, a gente sempre liga muito um pro outro, troca muita ideia. Lá em casa a gente até brinca que minha mãe fala assim, o nosso mindset é o melhor do mundo. Porque O nosso mastermind. Nosso mastermind é o melhor do mundo. Que é o grupo que a gente tá, né? Que a gente sempre tá pensando. O papai, a gente nesse meio, o papai sempre foi muito de sonhar muito grande. Sempre, igual desde pequeno, eu falo isso sempre, desde pequeno lá em casa, cada um arruma sua cama, cada um lava o seu prato. Nem sei com quantos anos a gente começou a fazer isso, é uma coisa natural. Então, e assim, eu acho que a gente, em casa, a gente aprendeu muito a ser responsável por a gente mesmo, sabe? Pelas coisas que a gente faz, a assumir as nossas coisas, a ser responsável pelos resultados que a gente tem. E lá em casa, principalmente, eu acho que sempre o papai é muito focado em resultado. Tô latindo aqui. Mas o papai é muito focado em resultado, né? Eu até falo que é uma frase que ele fala: se você foi lá 1000 vezes e não resolveu, então você não foi. Então, assim, eu tenho muito isso. Eu sou muito resolutiva. Se alguém me falar o que você mais é, talvez. Oi, tá ouvindo? Deu uma falha aqui. Mas acho que talvez esse seja o meu principal ponto e isso me ajuda todos os dias, sabe? No meu trabalho, na minha vida pessoal, eu levo isso pra tudo. E assim, além de ter crescido nesse meio, que eu falo que não tem preço, que a gente sempre teve muito amor lá em casa, muito realmente. A minha mãe é muito religiosa, então a gente cresceu muito com Deus mesmo, com tudo que pensar de bom que eu acho que pode ter numa infância, na nossa teve, sabe? Eu sou muito grata, de verdade. Nossa, na nossa vida toda eu falo isso, porque a minha mãe sempre ensinou muito a gente, sabe? A amar, realmente, a fazer o melhor da gente em tudo, sabe? Em tudo, isso aí eu tenho. Por isso que, pra quem não sabe também, eu sou casada com o Luiz. Não sei quem conhece o Luiz aqui. O Luiz é meu sócio de vida, sócio de negócios, de casamento, tudo. E assim, ele é meu primeiro namorado. A gente tá junto tem 12 anos. E a gente é muito companheiro. Quem conhece a gente sabe como a gente se dá bem mesmo, como a gente sonha e faz junto e constrói. Realmente a gente tem uma relação assim que pra mim não tem preço também, que é incrível. E eu acho que é muito realmente a construção de uma história toda, que sempre na nossa vida foi assim, tudo que a gente for fazer tem que ser feito com amor, da melhor forma, é para sempre ser o melhor possível.
Então, tanto no relacionamento, no meu casamento, desde o nosso namoro, a gente sempre se dá ao máximo, sempre fazendo o melhor, sabe? Pelas pessoas e nos negócios também. Tudo que eu faço é realmente para entregar sempre mais. Eu acho que isso faz parte de como a gente foi criado. Vem de tudo, sabe? E Lohan, você falou também, depois você fez a faculdade de psicologia, né? Você nasceu em São Gotardo, eu sei disso porque eu também nasci lá. Na verdade, você nasceu em Patos, foi para São Gotardo, você só nasceu em Patos, viveu em São Gotardo desde a primeira infância. Quantos anos você tinha mais ou menos quando você mudou para Patos de Minas? Então, gente, o Luiz fala, você fala que nasceu e que sai de Patos, mas você não é de Patos, não, você é de São Gotardo. Mas na verdade é porque eu nasci em Patos, realmente só nasci aqui e já morei lá, em São Gotardo. Então, eu fiquei lá até os 14 anos. Com 14 anos, eu e você, né, Romaninho? A gente veio junto para Patos estudar em Patos. Então, a gente veio morar sozinho. Eu tinha 14, você tinha 16. A Rai veio um ano depois, né? A Rai veio com. Ela era mais nova ainda, ela tinha 13, eu já tinha 15 quando ela veio. Mas então a gente morava, no primeiro ano, morávamos só nós dois, com 14. Essa fase também foi muito importante. Foi a época que. Aí aqui meu pai começou, nosso pai, né? Começou a construir, mexer com construção. E aí nesse período eu ajudei muito também a tomar conta dessa construção. Eu era muito novinha. Então, lá em casa também eu falo, é muito diferente, assim, porque a gente sempre foi envolvido em tudo o que estava acontecendo, em todos os negócios, desde criancinha, assim. Então, eu não sei se você lembra, mas sempre, qualquer coisa, eu lembro desde criança, tudo que acontecia. Ah, a gente está pensando em fazer isso, o que vocês acham? Então, a gente sempre fez parte dessas coisas, de negócios, desse mundo. Então, assim, isso também acho que ajudou a amadurecer mais cedo, a ter mais noção. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho 28 anos e eu vejo que eu tenho muita experiência em muitas coisas. Eu já fiz muitas coisas, assim, e eu acho que é muito por isso. O papai e a mamãe sempre pôs a gente muito pra frente. Eu Então, lembro de nessa uma, época. eu lembro de Pode uma falar. vez que a mamãe chegou, vocês já era muito pequena, e eu lembro que a mamãe ia comprar ou não a loja. E ela me perguntou Eu se lembro. acha que ela se tornaria sócia ou não da loja, que ela estava com dinheiro lá e não sabia o que fazer. E eu era uma criancinha naquela época ainda. E isso eu Eu acho que lembro. realmente fez É muita engraçado diferença. você tá falando isso, e eu lembro, isso eu acho que foi uma das primeiras lembranças, que a gente era muito pequeno. Nessa época da loja, eu não sei, eu acho que eu devia ter uns 7 anos. E eu lembro que ela ficava em dúvida, né? Tinha a loja e tinha a escola, que ela tava pensando em comprar uma escola ou em comprar a loja. Então aí ela. Eu lembro de chamar todo mundo e falar, gente, o que vocês acham? O que vocês pensam disso? E isso é tão legal, sabe? Hoje ver isso que a gente era tão pequenininho e a gente estava lá ouvindo, eu nem percebia que eu era tão pequenininha. É porque a nossa opinião era considerada realmente, a gente fazia parte, né? Não era só uma. Não estava só falando, eles ouviam mesmo. Então isso aí faz a gente ter muito mais noção. A gente está desde criança ouvindo, participando, entendendo o que está acontecendo. Então isso é muito bacana. E, Oi, e, e Lo- Ingrid, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, a Ingrid aí, Nicolau, todo mundo. Eu vi que o Dr. Marcos está aqui também, Gustavo Barbosa, todo mundo que está com a gente aí. Lohane, me fala um pouquinho depois como que foi quando você começou a cursar a faculdade de psicologia, quando você veio depois para Patos, conta um pouquinho sobre isso. E depois a migração da psicologia para o direito, conta um pouquinho como que aconteceu. Então, na verdade, eu fazia psicologia em Patos, junto com a Romane, fomos coleguinhas de sala, né, Romane? Bem no começo mesmo, então a gente fez junto, até, se eu não me engano, a gente fez os 2 primeiros anos juntos, né? E aí Se eu não me engano. depois eu transferi para a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia. Então eu mudei para Uberlândia. Aí nisso eu tinha, acho que eu tinha 19 anos, quando eu mudei para Uberlândia. Isso mesmo, tinha 19. Aí lá em Uberlândia eu fiz mais um ano de psicologia e entrei no direito. Depois de fazer mais um ano, lá em Uberlândia, no meio da psicologia eu entrei no direito. E eu lembro que na época que eu entrei no direito, era uma época que eu estava muito preocupada. Eu amo psicologia, sou apaixonada. Eu falo, todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, o curso de psicologia é maravilhoso. Quem tem vontade de fazer, eu falo, faz, você vai gostar. Porque é um curso bom de fazer, é gostoso, é um curso que faz a gente pensar, faz a gente ter senso crítico. Então eu sempre gostei muito disso.
Então, só que eu lembro que no meio do curso de psicologia eu estava muito preocupada com como que ia ser quando eu formasse, o que que eu ia fazer. Tava muito preocupada, eu lembro que era uma fase que todo mundo falava, ah, psicologia não dá em nada, quem faz psicologia tá perdido. Eu lembro que foi bem essa fase, assim. E eu pensei, ai meu Deus, eu vou fazer direito para eu ter uma outra opção de curso na vida, para eu ter outra coisa. Só que, a minha meta era assim, eu lembro que quando eu entrei no direito, eu pensava, minha meta é terminar esse período. Eu queria todo período terminar o período, era a minha meta, era conseguir ficar nos dois. Porque eu estava fazendo psicologia também, integral e direito à noite. Então, era muito puxado. E eu fazia estágio no direito, na psicologia. E aí, eu lembro que no meu último ano de psicologia, que eu estava mais ou menos na mais da metade do direito, eu tinha que fazer estágio em direito. Eu estava numa fase do direito que não dava para eu ficar sem fazer o estágio lá. Então, eu tive que conciliar com a psicologia e aí eu entrei no escritório de advocacia, num estágio lá. E aí eu fiquei um tempinho fazendo atendimento de cliente por telefone, muito atendimento. É um escritório, eu sou muito grata a eles, muito mesmo, sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. E acabou que aí eu me saí muito bem nesse atendimento de cliente. E aí, mas eu tinha que. Foi quando eu concluí o período que eu precisava para o direito. Então, eu não precisava mais fazer o estágio. E aí, eu me formei em psicologia. Então, eu ia começar a trabalhar em psicologia e eu não ia mais fazer estágio de direito. Eu ia realmente sair, eu não queria. Eu não pensava em atuar no direito. Eu pensava realmente em atuar na psicologia. Então, e aí. Nesse período, eu falei com minha chefe, falei, olha, eu não vou querer continuar, porque eu quero realmente agora trabalhar. Eu tive uma oportunidade numa clínica de psicologia muito bacana, fui convidada para trabalhar lá, uma clínica já famosa, em Uberlândia. E aí, falei com e minha chefe falou, nossa, mas você não pode sair de jeito nenhum, que a gente tem um plano para você, a gente adorou você, e a gente queria que você ficasse na parte de departamento pessoal, de gestão. E aí, na época, eu fiquei assim, né? Eu não estava esperando isso. Eu estava fazendo realmente, era um estágio, pouco tempo. E aí, mas eu falei, vou ficar então. E eu pensei, vou ficar um pouco nessa área, ver como que vai ser. E eu fui então fazer essa parte de gestão lá, de departamento pessoal. Lá era um escritório de advocacia grande. Eles tinham 80 funcionários, eles tinham 8 escritórios no Brasil. Então, eles tinham uma estrutura muito grande. E aí, assim que eu entrei, eu fiquei, eu acho que, sei lá, umas 3 semanas lá, e ela saiu. E aí ela me deixou lá no lugar dela, e ela era gerente de tudo lá. Então, assim que ela saiu, eu meio que assumi aquele lugar dela. Então, foi uma época que eu trabalhei muito, porque aí eu tava fazendo, aí eu formei psicologia, então tava fazendo direito à noite. Eu chegava lá no escritório 8 horas mais ou menos, 8h30, e eu saía 7 horas da noite direto para a faculdade, eu não ia em casa. E aí eu chegava de novo 11h30 da noite em casa. Então eu saía todo dia, 7h30, chegava 11h30, todo dia. Então foi uma rotina muito intensa, assim, e era um escritório com um giro muito grande. Então o dia inteiro eu tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí nessa época, aí eu fiquei lá, mas eu não lembro quanto. Eu fiquei nesse escritório mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos. Eu amei trabalhar lá. Só que aí depois desse período eu saí para poder realmente atuar nessa área da psicologia, que era o meu sonho diário, que eu pensava é o que eu quero da minha vida. E aí, quando eu saí e fui trabalhar na clínica, aí, gente, a clínica é outra realidade. A clínica é diferente, é um modelo de negócio diferente. Eu tinha os clientes de vez em quando, é uma coisa mais tranquila, é diferente o modelo de negócio, de trabalho, minha rotina era diferente. E aí eu senti muita falta da minha outra rotina, da correria, de tudo, que aí eu já tinha me apaixonado, aí não teve jeito. E aí foi assim, como lá nesse escritório eu trabalhava em RH, em departamento pessoal, fazendo gestão, lá eu aprendi a fazer folha. Eu nunca tinha nem visto uma planilha. Lá eu aprendi mesmo a mexer em planilha, e eu amei. Então eu lembro que depois, assim que eu comecei na clínica, eu fiquei até numa fase que foi difícil, eu fiquei em dúvida o que eu fazia. Fiz até terapia, e na terapia eu lembro que o terapeuta falou assim, olha, quantos psicólogos que você conhece que amam planilha desse jeito, que são loucos por planilha? Aí eu falei assim, eu não sei. Aí ele falou, é uma coisa rara, que quem gosta... Ele falou, por mim, eu trabalhava 4 horas por dia. Ele falou, se você gosta muito dessa rotina, então você tem que pensar sobre isso.
E realmente foi o que me fez pensar, sabe? Que é uma coisa que eu amo. Eu amo resolver as coisas, estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É o meu perfil. E aí eu já tive essa experiência em DP em RH, foi onde pôs o meu pé já na área trabalhista. Aí foi onde eu fui, aí depois migrei realmente para o escritório, o nosso escritório aqui em Patos. E aí já a gente sempre teve um pouquinho nessa área do agronegócio por causa do papai, né, de ser produtor rural. Então foi assim que eu entrei realmente nessa área, eu vi que é o que eu amo fazer, eu amo, tipo, gente, eu amo. Amo fazer os cálculos, acompanhar, dar resultado, eu amo. Para mim, E como que você descobriu que isso era uma coisa que você gostava? eu acho que é engraçado, mas eu acho que foi mais depois que eu saí. Que aí eu senti falta de não estar fazendo aquilo. Eu nem percebi que eu estava amando fazer aquilo. E aí depois que... Porque era muito corrido, é uma rotina diferente. Aí depois que eu saí... E aí assim, tendo essa experiência nesse escritório, fazendo DP, fazendo RH, eu vi que eu gostava muito, eu vi que eu levo muito jeito para planilha, eu tenho bom raciocínio com essas coisas de folha de pagamento, de conferência. Então, aí a área trabalhista, na faculdade, eu sempre gostei um pouco da área trabalhista. Mas não, eu não pensava assim que eu ia atuar com isso. Foi mais que aí aconteceu de ter essa experiência no escritório. O Luiz, que é meu marido, né, meu sócio, ele já estava no escritório, ele formou antes de mim. Então ele já tinha o escritório. E ele detestava trabalhista. Então ele não tinha uma causa de trabalho, às vezes algum cliente, aí tinha algum produtor, o Luiz já atendia. Aí o produtor levava uma ação, uma reclamação trabalhista. Aí o Luiz não queria fazer de jeito nenhum. E aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu ver essa ação. Então foi assim, eu comecei a ver, pegar, falei, não, mas olha, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí que eu fui fazendo, e aí, assim, só que é aquele negócio, a gente tem que também, né, se aprofundar nisso para poder realmente ter a entrega. Não adianta só eu gostar e falar, eu tenho que ir atrás de ser muito boa nisso. Hoje eu sou muito boa nisso. Então, assim, hoje eu tenho toda a segurança, sabe, para poder realmente atender o cliente, eu sei o que eu tô falando, então é bem diferente, né? Eu realmente me especializei. E essa especialização, como que foi assim que você... Cara, essa área trabalhista, é isso aqui que eu vou querer fazer. E como que você decidiu e como que você fez para aprender sobre a área trabalhista? Olha, eu falo que eu acho que isso é o mais difícil, é escolher. É porque a gente sempre pensa assim, ah, mas se eu fizer isso, o resto inteiro eu vou estar perdendo. Todo mundo, eu acho que isso aí, todas as pessoas que eu converso, principalmente assim numa fase depois da faculdade, eu acho que é a principal fase. A gente fica muito perdido e pensando assim, aí a gente vê muito, eu lembro que eu lia isso. Ah, você tem que se especializar, você tem que ser especializado em alguma coisa. E eu pensava assim, gente, mas no quê? Sabe, eu não sei, como que eu vou escolher isso? E eu, do jeito que eu sou, né? Eu gosto de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então eu pensava assim, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser outra coisa. Eu posso fazer várias coisas, não tem problema. Só que aí, nesse caso, assim, o que eu fiz primeiro? Eu fiz a especialização em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Porque eu tinha interesse na área, era uma área que eu gostava, por ter tido essa experiência lá em RH, em DP. Então, fiz Pessoal, a pós. só para deixar uma coisa aqui para vocês presentes, ó, anota essa frase aí, pessoal. E quem tá gostando, deixa coraçãozinho aqui, deixa coraçãozinho aqui. Quem tá gostando, ó, anota essa frase. Foco não é só saber o que você quer. Foco também é saber dizer não para boas oportunidades. Foco é saber dizer não para boas oportunidades. Pode continuar falando. Eu amo. Gente, anotem as frases. Romane, por favor, faça isso. Pontua durante a nossa live aqui outras frases que você tem. Eu amo, eu faço isso. Gente, o Romani comigo, toda frase, ele fala, anota isso. Eu anoto correndo e ponho aquilo na minha vida. Então, assim, não só anotem, sabe? Levem isso para a vida de vocês. Realmente, isso aí, ó, eu aprendi na marra, sabe? A falar não para boas oportunidades. Olha quem está assistindo aqui, o Chicão chegou ali também. Ai, que legal! Oi, Chicão! Saudade de você. Isso é muito A Tata importante. tá aí, a Tânia. Isso que a Lohane falou é muito importante, porque não importa aquilo que você sabe, mas aquilo que você faz, o que você sabe. Quando eu estou falando essas frases, quando eu peço para pontuar alguma coisa, é porque eu sei que isso pode fazer diferença, muita diferença na sua vida. Eu falo por mim também, teve um momento que eu falo, ó, uma coisa que vai acontecer, independente de qual caminho que você está seguindo,
Você vai decidir, por exemplo, cara, eu quero trabalhar com fotografia. Não, eu quero trabalhar com terapia. Não, eu quero trabalhar como advogado. Vai surgir boas oportunidades. De repente alguém fala assim, cara, mas vamos ali montar uma padaria junto. Vamos ali fazer aquilo ali. E se você não sabe dizer não também para boas oportunidades, você vai ver que você sempre vai parar no meio do caminho. Então é importante entender o que realmente você quer. E quando o que realmente você quer, entender o que é ter sucesso para você. O que te faz feliz? Porque o que faz feliz, algo que faz. A felicidade para o Romano é uma coisa, a felicidade para você é outra. Para felicidade para uma pessoa pode ser, cara, eu tenho que trabalhar 4 horas por dia e cuidar assim para ter qualidade de vida, para poder ter tempo para os meus filhos e assim por diante. Para outra pessoa, pode ser, cara, eu preciso de uma rotina onde eu esteja trabalhando 18 horas por dia, senão eu fico louco. Então, entender o que é ser feliz para você. E Lohane, pode continuar falando aí nesse momento da escolha. Eu acho que isso aí que você falou é muito bacana, sabe? Porque realmente não tem fórmula. Não tem. A gente não sabe. Para mim é de um jeito, para outra pessoa pode ser de outro. Para outra pessoa, igual a gente conversou, pode ter alguém que tem outro estilo de vida e que é muito mais feliz desse outro jeito. Não tem jeito certo, né? Tem o jeito que é para você. E assim, essa questão da escolha. É igual eu falo, e quando a gente faz essa escolha, a gente não, em vez da gente fechar portas, é como se a gente abrisse todas as portas. Porque quando você... Aí o que aconteceu? Me especializei aí, fiz especialização, pós em Direito do Trabalho. A partir disso, eu falei, não, eu quero me especializar na área do agronegócio. Como eu já tinha, né, eu tenho um papai que já é produtor, então eu já conhecia do meio, como que funciona. E tem o grupo que a gente é sócio, então eu tenho lá a total entrada, lá eu sei o funcionamento total da parte de gestão de tudo. Hoje eu faço muito parte disso, né? Mas na época não fazia. Mas então foi através daí que eu falei, não, eu vou me especializar nisso. O que eu quero? É realmente entregar, levar a solução para o produtor rural. É que ele durma tranquilo à noite. Eu e o Luiz fala, o que a gente faz no escritório da gente? A gente faz o produtor dormir bem à noite. É isso. Sabe? Então, o que eu faço o tempo todo? Eu trabalho para isso. Eu estou o tempo inteiro pesquisando, estudando, vendo o que vai ser interessante para o meu cliente, o que vai atender ele bem. E no meio desse caminho, de realmente me especializar para poder dar essa entrega, tiveram muitas oportunidades boas, porque isso acontece, gente. À medida que você vai fazendo e vai dando certo, aparece mais oportunidade boa. E que às vezes ela não é para você. Às vezes é o que a mãe falou. Às vezes é uma oportunidade incrível e que às vezes você tem que falar, não, sabe, isso não é. E que depois a gente vê. Eu vou falar, nesse último ano eu tive uma experiência dessa que foi realmente para aprender. Então, assim, a gente tem que aprender isso, sabe? Mesmo quando é uma coisa que parece que é muito boa, nem sempre vai ser e a gente tem que saber falar não. Isso é muito importante mesmo. E uma coisa interessante, a gente aprende também. Tem 2 formas principais de aprender. Uma é errando. Se você erra, você olha o que você fez de errado e aprende. Outra também, você olhar o erro de outras pessoas. Porque dá para aprender também com o erro de outras pessoas. Eu digo que aquele negócio, né? O cara esperto aprende com os erros. O gênio aprende com os erros dos outros. Ele não precisa necessariamente passar por todas. Isso aí parece uma coisa simples, mas a gente tem que aprender a aprender com o erro do outro. Porque a gente, às vezes, já viu. Você está em dúvida numa coisa, já tem alguém que fez aquela mesma coisa. Então, fala com a pessoa. Olha, como é que foi para você isso? Como que está sendo? Às vezes, a pessoa ainda está fazendo. E aí, ela vai te dar muito mais, realmente, uma base daquilo. É só a gente perguntar, é só a gente ir atrás, né? E isso, Romane, isso que a gente está conversando é outra coisa. Pode falar. É importante demais na conexão com pessoas boas, porque se você está perto de pessoas que elevam o seu estado, que te ajudam a ter uma mentalidade de prosperidade no sentido de querer mais e melhor para si, mais e melhor para o mundo. Quando você está perto de pessoas boas, você consegue enxergar oportunidades que seria impossível você enxergar se você não estivesse convivendo com essas pessoas. Por isso que essa questão que você falou do mastermind, a nossa família realmente, eu gosto muito dessa ideia, seja trocar ideia com a mamãe, o papai, você, a Rayane, é fantástico isso. Eu também sou muito grata a isso. E Lohane, me fala, quais são 3 características da Lohane, qualidades da Lohane, chamada hoje, fala-se soft skills, eu não sei se você já ouviu falar esse termo, mas é basicamente as características ou qualidades, habilidades que a Lohane tem, se fosse colocar 3 delas,
você acha que, pelo menos 3, se quiser colocar mais alguma, pode colocar, que você acha que ajudou a Lohane nessa trajetória, na sua trajetória de vida? Que Eu fizeram acho, assim, foram essenciais para você chegar onde você está hoje. eu acho que eu sou determinada. Eu acho que eu faço acontecer. Isso aí, de ser determinada, eu acho que eu faço acontecer. Assim, eu vou atrás, eu vou atrás mesmo. Eu não tenho. Eu acho que outra determinação, Me dá um eficiência. Eu exemplo, acho. me dá um exemplo de determinação na prática e eficiência na prática. Você falou aí. Ah, determinação. Aí as faculdades. Gente, quem me conhece mais sabe como foi difícil pra mim, assim, porque eu não sou. Eu até engraçado, as pessoas me perguntam, falam, nossa, como você fez as 2 faculdades juntas? E eu falo, eu não sou uma pessoa de faculdade, eu não sou muito assim, sabe? Eu não sou. Eu faltava muito de aula. Eu era uma boa aluna, sempre, assim, sempre tirei notas boas, assim. Eu pego rápido, assim. Só não Só que eu faltou faltava mais que eu, né, muito. Lohane? Eu acho que eu faltei, Romãe. No direito, eu acho que eu faltei. Porque era realmente no limite, assim, minhas faltas. Eu contava as faltas. Mas é porque é o meu jeito de aprender. Cada um tem um jeito, eu acho, sabe? Eu ia bem, sempre fui bem em notas, mas eu pego rápido, assim, acho que eu aprendo rápido as coisas, mas eu nunca fui muito de aula. Só que, assim, determinação. Ter feito as 2 faculdades, mesmo às vezes que eu, nossa, tava assim, e eu falava, não, eu vou acabar essas faculdades, então eu fiz junto. Eu acho que isso mostra muito minha determinação, realmente, sabe? Ter passado lá na faculdade. Tudo que eu ponho muito, assim, eu sou bem determinada para fazer. Eu Bem até falo, determinado. eu falo que eu tenho até uma mágica, porque tudo que eu falo que eu quero muito acontece, todas as coisas. Mas acho que é porque eu também ajudo, dou um empurrãozinho para elas, E você falou a outra foi eficiência, eficácia? O que que foi? eficiência. É, eficácia, eficiência. E me fala o que isso significaria na prática. Eu resolvo mesmo. Você pode me dar. Eu tinha muito até esse problema, era até um problema na minha vida. O Luiz me ajudou muito nisso, porque assim, aí, além de eu resolver, eu quero resolver o de todo mundo e não quero deixar ninguém resolver. Tudo que você me der, eu quero pegar, fazer logo e entregar e fazer. Então, assim, tanto que, você sabe, isso foi muito comum na minha vida. Ah, tem alguma Quem, coisa que quem, tá muito quem aqui, complicado? só para deixar assim, o pessoal presente, talvez alguma das pessoas que estão vendo essa live, ouvindo essa live, talvez também tenha essa questão. Quem aqui que está vendo, ouvindo esse vídeo aqui, tem assim essa questão de ser muito resolutivo, resolver tudo e querer resolver até coisas para outras pessoas também. Que às vezes você fala assim, cara, eu resolvo as coisas, eu vou resolver, eu posso resolver para as outras pessoas. Quem se vê nessa situação também, coloca aí só para saber. Não sei se todas as pessoas, mas talvez tenha uma, 2, 3, 4 pessoas, quem sabe, estão aqui, fala, cara, eu acho que eu sou um pouco assim. Que eu gosto tanto de resolver as coisas que eu acabo me vendo resolvendo coisas para as outras pessoas. Quem se vê dessa forma, em algum nível, coloca eu para saber. Se tiver alguém aqui, coloca eu, porque nós vamos poder te ajudar aqui. Ó, o Bruno Oi, falou, eu. Bruno. Você é dos Tem meus, alguém, então, hein, Bruno? tem alguém mais que se vê nessa situação? Cara, eu sou resolutivo, eu resolvo as coisas e de repente eu me vejo Oi, resolvendo coisas para as Laló, outras pessoas. querida. Isso você vai ver, por exemplo, nesse papel de eu começar a resolver coisas para as outras pessoas, você começa a resolver às vezes coisas para os seus pais, você começa a resolver coisas que seja para os seus irmãos, você começa a resolver coisas para o seu cônjuge, você começa a resolver coisas para todo mundo, porque você se vê assim, cara, eu sou resolutivo e isso funcionou na sua vida. Agora eu vou te convidar a pensar de uma forma para você amar mais essas pessoas. Porque se você ficar resolvendo as coisas para os seus pais, você não permite que os seus pais cresçam. Se você ficar resolvendo as coisas para os seus irmãos, você está roubando o crescimento dos seus irmãos. Se você ficar resolvendo... E sabe o que é uma coisa interessante? Anota isso que eu vou falar agora. As pessoas não pedem as coisas para quem tem tempo livre só. As pessoas pedem as coisas para quem resolve. Não é para, eu vou pedir para o fulano porque ele tem tempo. Não. Você vai ver que geralmente aquela pessoa que talvez esteja sem tempo é a que mais as pessoas vão querer pedir coisas para ela porque sabe que essa pessoa pode resolver. E talvez você já tenha se visto nessa situação. E eu quero convidar você a pensar sobre isso e ajudar as pessoas que estão à sua volta a crescerem.
E se você está resolvendo tudo para os seus pais, você tem que parar de fazer papel de pai dos seus pais quando você faz isso, porque senão você está vivendo a vida deles. E de repente você não tem tempo para si, você não tem tempo para crescer, você não tem tempo para você se desenvolver. E sabe, quando você permite a pessoa aprender o que ela precisa aprender, pode ser que ela vai errar no início, pode ser que ela vai passar desafio no início, isso permite que essa pessoa evolua. Senão ela sempre vai continuar ali a pessoa que você vai ser muleta para ela a vida inteira. Então, se você quiser... Sabe, uma metáfora para vocês levarem em consideração aqui. Isso aconteceu de verdade comigo, eu fiquei triste pra caramba. Só quem me conhece sabe o quanto eu fico triste com situações como essa. Teve um dia que tinha um casulo de uma borboleta na casa que eu morava lá em São Gotardo. E tinha um casulo lá de pendurado, e eu pensei, caramba, ali ele tá quase nascendo a borboleta, porque tava já bem inchado, e tava começando a abrir, só que não tinha aberto ainda aquele casulo. O que que eu fiz? Eu queria ajudar a borboleta, eu peguei e falei, não, pode deixar que eu ajudo, e eu abri o casulo. E ali, ela já tava com as asas, pensa, ela tava praticamente pronta a borboleta, ela já tava com as asas, só que eu lembro dela sair arrastando no chão com as asas. E ela não tinha força para bater as asas. Por que isso? Porque eu fiz a força que ela precisaria fazer para sair do casulo. Eu não dei o tempo para ela crescer como ela poderia crescer. Eu impedi o crescimento dela. Quando eu abri aquele casulo, eu impedi o crescimento daquela borboleta, eu impedi aquela borboleta de voar. Então, quais as histórias quais as pessoas que você ama que talvez você esteja impedindo de crescer? Você está fazendo isso não só por você, você está fazendo isso também pelas outras pessoas. Se você gostou disso, se isso valeu para você de alguma forma, deixa o coraçãozinho aqui, porque isso aqui é uma coisa que a Lohane compartilhou, que ela viveu, fez a diferença para ela. E pode continuar falando também. Não, e isso que você está falando, Romane, a gente também tem que entender que não são as pessoas que fazem isso com a gente, sabe? Isso aí é uma coisa que eu também aprendi, sabe? A gente tem, quem tem esse perfil como eu tenho, de fazer, de resolver, de ir atrás, solucionar, às vezes fica com essa impressão, ai, todo mundo joga tudo pra mim, todo mundo, por que que eu tenho que fazer, tirar um documento de uma pessoa que às vezes eu nem conheço direito? E eu tô ali fazendo aquilo pra ela o tempo inteiro. Nossa, como essa pessoa faz isso comigo? Que pessoa folgada, que absurdo. E não é a pessoa que é errada. É a gente. É a gente que se coloca, que faz isso. É a gente que vai lá e corta a asa da outra pessoa. Não é a pessoa que faz com a gente, é a gente que faz. Então, assim, só dá pra mudar isso quando a gente muda. E eu sei que é um desafio, sabe? É um desafio diário. Porque está muito além. Às vezes, não é só a questão de estar resolvendo. É o reconhecimento que vem dessa solução. Sabe? É uma forma de amor. É uma forma... E aí é difícil para quem é assim. Eu sei que é um desafio. Só que depende da gente realmente fazer isso mudar, sabe? Trazer essa mudança para a vida da gente e para a vida dos outros. E é igual você falou. Isso é realmente ter amor pela outra pessoa. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa boa e não é. A gente está realmente atrapalhando todo mundo, se atrapalhando. Então, achei muito legal isso que você falou, Romane. E você falou que eficácia e mais uma qualidade que você acredita que te ajudou a se desenvolver. Você falou eficiência, determinação, eficácia, determinação e mais uma. Eficácia, determinação. Uai, talvez... Não sei, quando talvez... pensa na Lohane, o que você lembra da Lohane quando você pensa na Lohane? Você acha que fez diferença pra você? Eu acho que eu sou muito dedicada. Eu acho que eu me dou muito. Assim, acho que eu sou muito dedicada. Mas talvez dedicação. Dedicação. Elas são associadas, minhas palavras. Me dá um exemplo de um momento na sua vida onde você mostrou dedicação. Eu sou dedicada, assim, eu sou muito, muito carinhosa com a minha família. Eu me dedico muito, assim, todo mundo que precisa, sabe, as pessoas, se alguém precisa de mim, independente, principalmente assim, na minha família, nos meus amigos mais próximos, no meu relacionamento, eu me dedico muito, sou muito dedicada, assim como eu também recebo isso de volta.
Então, eu acho que a gente faz e recebe. É um ciclo. Sou muito Olha grata a aqui, isso. olha aqui, a Letícia falou também amorosa. Isso é verdade, isso é verdade. Gracinha. Isso, Então, tá bom. i- isso é verdade. Ó, ó, Ai, você eu tá vou, suspeita, lá. não, essa eu vou te defender também, porque essa eu acredito que isso faz diferença. A Lohane é uma pessoa que se importa muito com as outras pessoas, é uma pessoa amorosa. E esse amor dela acaba refletindo, esse se importar acaba refletindo em ter mais portas abertas na própria vida dela. A mais oportunidades acontecem porque eu me importo com o outro, de forma genuína, e a Lohane tem muito isso. Não sei se. Olha que interessante. Vai, Obrigada. cair, vai caindo fichas para você, mas você pode ter certeza que muitas das oportunidades, por exemplo, quando você falou lá que eu ia sair daquele estágio que eu estava fazendo, daquele trabalho, eles queriam me contratar e me colocaram lá na área de gerência. O que te proporcionou ter isso não foi só ser resolutivo e resolver as coisas, não foi só ter determinação, mas eu vou te falar também que foi essa questão do se importar, de mostrar, pera, essa é uma pessoa que eu posso confiar, é uma pessoa que vale a pena confiar. Porque se Ah, não eu tem acho. isso. Olha, isso aí. Não, eu sou muito honesta. Muito. Acho que talvez a honestidade seja a minha terceira coisa principal. Eu não abro mão disso, de forma nenhuma, em qualquer coisa que eu tiver, em qualquer negócio. Ou eu não estou no negócio, ou ele é feito com ética e com honestidade. Sou muito ética. Obrigada pela amorosa e pelas palavras, Loló, Lourdinha, que amorzinho de vocês. E, Lohane, aqui, ó, o que você acha disso aqui? O Francisco perguntou. E hoje eu quero que você vai conduzindo aqui, principalmente. Ó, como que você acha que é interessante dosar e avaliar quando realmente uma pessoa precisa de ajuda, ou para um momento para ela ganhar força, e quando você está fazendo demais pela outra pessoa? Como que você faz para fazer essa dosagem, Lohane? O que você Eu acredita? acho, assim, que a gente tem que aprender qual que é o nosso lugar. Então, é igual você falou, sabe? Às vezes a pessoa, ela até precisava de força. Só que às vezes não é o meu lugar. E eu tenho que saber disso, sabe? Igual, pra mim, realmente, eu passei a aprender isso, a me pôr no lugar de filha, a me pôr no lugar de irmã, a me pôr, sabe? O meu lugar, realmente, a não atropelar ele. Porque às vezes a pessoa vai precisar mais do que o meu lugar, só que a gente tem que ter cuidado para não, porque isso pode acabar atrapalhando ela, sabe? E atrapalhando a gente mesmo. É aquele negócio. E aí, infelizmente, gera isso. A gente fica se sentindo assim, nossa, mas se sentindo mal e a outra pessoa às vezes também. Então é um ciclo, é muito complicado isso. Só que eu acho que é isso. A gente tem que aprender a não atropelar o lugar do outro, sabe? A realmente deixar o espaço dele, deixar ele construir o casulo dele, terminar e estar pronto para ser borboleta, sabe? Não tirar a casquinha, é isso mesmo. É uma linha tênue. E até uma outra coisa, aquela questão de trabalhar mais no sentido de ensinar a pescar do que dar o peixe. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu vou dar um exemplo que acontece pra caramba comigo. Vocês sabem que eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu trabalho ajudando as pessoas a desenvolverem uma mentalidade de forma que ela possa prosperar financeiramente, de forma que ela possa prosperar profissionalmente, de forma que ela possa aumentar os resultados em todas as áreas da vida, lidar com questões emocionais. Por exemplo, então é comum, às vezes, ver uma pessoa que está com depressão e eu posso ajudar essa pessoa com depressão. E ver uma pessoa que está com transtorno de ansiedade, eu posso ajudar essa pessoa com transtorno de ansiedade. Tem o treinamento, a imersão para isso, para que essa pessoa vivencie todo o processo lá dentro. Para quem não conhece, entender o que acontece, funciona da seguinte forma. Dentro das imersões, todo mundo que está lá dentro passa por um processo profundo de transformação de mentalidade. Porque isso te dá a possibilidade, tanto para pessoas que têm algumas questões emocionais para trabalhar, por exemplo, ansiedade, fobias, depressão, medos que desejam vencer, poder vencer esses medos e sair melhores, quanto para aquelas pessoas que desejam, por exemplo, que já estão bem, mas desejam jogar no próximo nível, que desejam enxergar mais oportunidades para crescer profissionalmente, pessoas que desejam melhorar, seja comunicação, seja performar melhor, lidar com a procrastinação, essas questões assim. E também para terapeutas que desejam ter as melhores técnicas e ferramentas para poder ajudar outras pessoas. Só que o que acontece?
Dentro das imersões, eu cobro para as pessoas estarem lá dentro. Uma coisa que eu acredito muito, o dinheiro é agente da transformação. Como assim o dinheiro é agente da transformação? Essa é uma frase, inclusive, que meu amigo Vitor Damasio às vezes compartilha, no sentido de que se a pessoa investiu, ela está mais presente para prestar atenção nas oportunidades. Tá vendo esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui? Esse conteúdo, ele é transformador. E você pode ter certeza que se eu dando ele aqui nessa live, vão ter um número X de pessoas que vão sair daqui transformadas. E a live é a mesma. Vai ter pessoas que vão sair extremamente transformadas, pessoas que vão colocar a coisa em prática. E agora, se você tivesse me pagado, vamos colocar R$ 500, todo mundo que está aqui, as chances são que praticamente todo mundo iria colocar Vai em ter ação alguma e ter transformação. resultado. Agora, se você me paga R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, A chance é maior. R$ 10.000, você de repente você percebe que a chance é maior de você perceber as mesmas oportunidades que antes você não estava enxergando. Então, eu tô falando isso daqui, uma coisa interessante. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa e fala, Romani, eu gostaria que você me atendesse, mas eu não tenho dinheiro e eu tô com depressão e eu preciso da sua ajuda. E o que eu posso fazer por essa pessoa? Uma das coisas que eu faço, caramba, olha que interessante, às vezes a pessoa está com depressão e está precisando da minha ajuda. Aí eu falo, cara, você está indo no psiquiatra? Tô. Quanto você paga na consulta? R$ 500. Ah, beleza. E quanto você está pagando em medicamento recorrente? Ah, eu pago mais ou menos uns R$ 400 de medicamento. Há quantos anos? Há 10 anos. Então, de repente, a pessoa não está percebendo o quanto ela está gastando de não estar nesse processo de transformação. Eu não estou falando que ela tem que parar de tomar um medicamento ou parar de ir no psiquiatra, só que ela poderia ou reduzir o medicamento, ou poderia reconstruir essa própria história. Muita gente sai da depressão ali dentro das imersões e assim por diante. Eu não estou falando só de depressão. Só que entendendo essas questões, ou uma pessoa, por exemplo, aprende e começa a desenvolver questões que consegue dobrar o resultado financeiro depois que passa por um processo de imersão. Só que essa pessoa fala, não, Romani, eu não tenho dinheiro para investir. Então o que ela está querendo me dizer? Que ela não acredita em mim, que ela não acredita nela mesma. Porque se ela acreditasse, ela investiria. Se ela não está investindo no medicamento, é porque ela acredita que o medicamento funciona. Ela não está investindo no psiquiatra, é porque ela acredita que o psiquiatra funciona. E por que eu estou falando isso? Porque, olha que interessante, aí o que eu faço? Eu produzo conteúdo gratuito, e muito conteúdo gratuito, para essas pessoas que estão precisando de ajuda. Por exemplo, tem um monte de gente que talvez não tem condição de investir no seu treinamento agora. Então, tudo bem, eu tô com a cabeça limpa, porque aqui, olha, tem live praticamente todo dia. Inclusive, amanhã tem live de novo, depois da manhã tem live de novo, aqui às 7h30. Vocês já estão convidados para participar das próximas lives. E olha que interessante também, o que geralmente acontece com essas pessoas que falam que não tem dinheiro e queriam ter o atendimento, só que elas nem aparecem na live. Elas nem consomem o material gratuito. Então, é como se eu ajudasse essa pessoa antes, uma coisa que eu até posso desafiar a pessoa, já cheguei a fazer isso. Então, faz o seguinte, assiste os últimos 100 vídeos gratuitos que eu ofereci e faz um resumo de todos, que aí eu vou ter a possibilidade, quem sabe, de a gente conversar para você participar de uma imersão. Ninguém nunca faz isso. Então percebe que a pessoa está querendo que eu seja a muleta da vida dela. E quando eu estou querendo dizer isso, a muleta da vida dela, é como se eu tivesse que fazer tudo pela pessoa. Isso não deixa a pessoa aprender a pescar. E por que eu gosto tanto das imersões? Porque lá dentro a pessoa entende como ela pode aprender a pescar. Ela vivencia as técnicas e aprende a utilizar as técnicas na própria vida dela. Isso é muito transformador. Quando você deixa de ser muleta dos seus clientes, quando você deixa de ser muleta das pessoas que você ama e ajuda essas pessoas a aprenderem como pescar. E isso aí, Romani, que você tá falando, realmente, sabe? A gente sempre tem aquela sensação assim, eu vejo isso. As pessoas falam isso. Claro que fulano tá dando certo. Para ele é muito mais fácil, ele teve isso, ele teve aquilo. Sempre tem, a pessoa vê de fora como se para o outro fosse simples e para ela difícil. E às vezes é aquilo, a gente não tá vendo. Você não tá vendo que isso aí eu falo, gente. Todo mundo que tá tendo sucesso, que tá dando certo na vida, tá fazendo alguma coisa diferente. Ele tá indo além. Não adianta, entendeu? A pessoa que tá dando certo, você pode saber. Ela tá fazendo alguma coisa ali. Você pode saber o que é. Pode perguntar para ela. Eu amo perguntar. Eu falo, olha, e aí, o que é? Como que você faz isso?
entendeu? Para aprender a fazer. E você, Romane, você sabe disso, de verdade. Como eu amo, a gente tem muito essa troca. Então, assim, para mim é isso. Os treinamentos que eu já fiz com você, o Luiz também fez, que a gente fez aí no Instituto, não, mudam o jogo, sabe? E não tem como. Aí não adianta. Se a gente pensar assim, mas como que isso está acontecendo na vida de fulano, na vida de ciclano? Olha, as pessoas têm que ir atrás, elas estão indo atrás para fazer isso acontecer. Sabe, para que isso seja possível. É aquela frase, todo curso eu falo, você falou no seu curso, eu sempre falo nos meus. Ou você tem resultados extraordinários, ou você tem uma boa desculpa para não tê-los. Claro que aqui eu não estou falando de pessoas com depressão, nesses casos que às vezes a pessoa realmente está sem os recursos. Mas nesses outros casos, igual principalmente quem está procurando jogar num outro nível, eu trabalho muito com cursos para advogados, são esses profissionais, realmente, sabe, a pessoa ela tem que fazer para ter o resultado extraordinário. Quem tem, tá fazendo. Quem não tem, sempre vai ter uma desculpa. Vai falar, é igual o Érico fala, não use seu filho como desculpa, use como motivo. Então, enquanto tem gente que fala, não consigo fazer isso. Eu tenho 3 filhos, é super difícil, não dá pra mim. Outra pessoa fala, olha, eu tenho que fazer isso porque eu tenho meus filhos aqui, eu tenho que dar um jeito de fazer. Então, é isso, sabe? A gente tem que realmente ir atrás, não ficar só esperando. Os treinamentos, gente, isso aí faz parte da minha vida. Eu vou fazer o Master agora em São Paulo com o Romani, que vai ter o próximo. Então, assim, eu e o Luiz, a gente tá todos os anos guardando dinheiro para fazer os treinamentos. Para realmente poder estar em evolução constante, sabe? E, assim, essa troca, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, tem que ir atrás. E todo mundo tem medo. O que para a gente? Gente, o que me para? É o meu medo de falhar, é o meu medo de não dar conta, de não ser suficiente, de fazer errado, de alguém falar que foi errado. Então, isso é um medo comum, todo mundo tem isso. Só que a gente tem que ir fazer e aí dá certo, entendeu? Tem gente que fala, finja até ser verdade. Finja tanto até ser verdade. Eu vi essa frase esses dias também. Que aí você tá tanto fazendo aquilo que uma hora vai ser realmente concretizado. Que a gente também já conversou sobre isso, né, Romani? E aqui, pessoal, para vocês entenderem, a gente não sabe, imagina aí, você quer caminhar numa jornada, numa estrada de 10 mil quilômetros. Você não sabe o que vai ter nesses 10 mil quilômetros. Você nem sabe se na hora que você andar os primeiros 10 metros, você realmente vai querer chegar naquele último quilômetro dos 10 mil quilômetros. Pode ser que no meio tem uma curva ali que você descobre uma outra jornada, que você descobre uma forma que vai te levar para uma coisa que te conecta mais com a sua essência. E tá tudo bem. E uma coisa interessante, imagina isso, essa questão que eu falei da jornada, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a publicar os primeiros vídeos, eu lembro, por exemplo, eu ia lá no YouTube e publicava um vídeo. Eu falava, cara, eu queria me comprometer, não fazer para ver se ia dar certo, mas fazer até dar certo, que são 2 jogos diferentes. Porque o que eu vejo? Muita gente fala assim, eu vou ver se eu consigo dar certo. Aí, de repente, a pessoa vai, publica, estou dando exemplo que fosse aqui de publicação em rede social, mas isso poderia ser em várias coisas. Poderia ser assim, eu vou montar um negócio e o negócio quebra e depois ele acha que nunca mais consegue abrir um negócio na vida. Pode ser uma pessoa que ela foi demitida de um trabalho e acha que nunca mais vai conseguir um bom trabalho na vida e assim por diante, dependendo da mentalidade de cada um. Agora, por exemplo, o meu comprometimento foi gerar conteúdo de valor para a audiência. Aí eu peguei e postei um vídeo no YouTube na época e falei, cara, começa uma série de 400 vídeos onde eu vou ficar postando vídeo aqui praticamente todo dia. Eu lembro disso. Eu falei isso para mim. Então o que eu quis dizer com isso, quando eu falei série de 400 vídeos? Eu quis dizer, cara, você não vai fazer para ver se vai dar certo. Você vai fazer até dar certo. Se você olhar e aí você se compromete não só com você mesmo, mas com todo mundo ali que te ouviu, né? Então, concretiza aquilo, faz ficar mais... Eu tenho que fazer os vídeos. E se você olhar agora, por exemplo, hoje nós temos mais ou menos ali uns 5 mil seguidores no YouTube e aqui no Instagram uns 21 mil e pouco. E se for para considerar, olha quanto conteúdo tem aqui agora. Se eu olhar no meu feed, tá chegando uns 1.500, nas 1.500 postagens. Ou seja, postagem... Imagina isso, se coloca uma postagem por dia, quantos anos são isso colocando uma postagem por dia? Para entender, para chegar
E eu tô querendo dizer, esse jogo não é ver se vai dar certo. O que você está fazendo, não para ver se vai dar certo, mas fazendo até dar certo, para mudar essa questão. Aí isso tem a ver com mentalidade. E Lohane, pra gente finalizando essa live, olha pra você ver quanto passa rápido, não passa? Voou! Amei nosso bate-papo, Romaninho. Nós dois, né, podia ficar conversando aqui até tarde. Pessoal, vocês gostaram dessa live que a gente teve juntos aqui? Gente, coloca o dedo no like aí, no coraçãozinho. Só uma coisinha aqui, que só para lembrar, a gente tá num momento que todo mundo tá falando aí de crise, e aí eu só queria deixar aqui uma coisinha que eu vi hoje, que em chinês a palavra crise tem duas palavras nela, no símbolo da palavra crise, que é perigo e oportunidade. Então a gente está nesse momento, que muitos vão ter muitos problemas, vai ser um transtorno que não vai ter volta para muita gente, porque eu sei que é difícil, e muita gente também vai transformar isso em grandes oportunidades. Então a gente tem que pensar nisso também, agora nesse momento que a gente está vivendo particularmente. E agora, muito bom, Lohane. E agora, tem aquela historinha, né? Um dono de uma loja, de uma grande rede de sapatos, falou assim, olha, vai lá para ver como que tá ali naquele país da África para ver se tem oportunidade pra gente. Aí o cara voltou, cara, não tem oportunidade não, lá ninguém nem usa sapato, não sabe nem o que é isso, não vai vender nada. Mandou outra pessoa olhar e falou, cara, tem que correr para lá, porque ninguém usa sapato ainda, então existe uma grande oportunidade para a gente se posicionar naquele mercado e tem muita gente para comprar sapato lá. Então o cenário é o mesmo, depende do que você está enxergando. E o dinheiro não some, ele está mudando de mãos, ou seja, tem pessoas com problemas. Quanto mais você conseguir pensar a forma de solucionar esses problemas, mais você tem condição de crescer. Pessoal, quero agradecer cada um de vocês, está chegando aqui nos minutos finais da live. Lohane, muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Gente, super beijo. Romane, amei o convite, amei falar com você. Muito obrigada. Gente, beijão todo mundo que acompanhou. Obrigada. Se vocês gostaram, tá vendo esse aviãozinho aqui? Pega esse aviãozinho, clica nele, manda para 3 pessoas que você acha que poderiam tirar valor dessa conversa. Que você acredita que fala assim, cara, assiste essa live aí, ela vai ficar por mais 24 horas. Se você souber de 3 pessoas, manda ela para pelo menos 3 pessoas que eu acredito que alguém vai tirar valor disso aqui. Você vai ajudar alguma pessoa, ela fica até às 7h31 do dia de amanhã. Lohane, gratidão mais uma vez. Ótima noite. Se tiver mais algum recado para passar para o pessoal ou despedir aqui, parabéns também, pessoal, para cada um de vocês que estão nesse momento investindo no seu desenvolvimento. Parabéns, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Um beijão para todo mundo que acompanhou. Loló, Carol, viu que o Marcos também tá aqui, a Lé, a Lurdinha, a Tatá, todo mundo, a Bel. Super beijo para vocês, Chicão também. Romane, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Te amo muito. Beijão, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Ótima noite. Grande abraço. E vamos beijo, meu amor. Luiz, tá aí vendo. Transformar esse mundo num lugar melhor, nos transformando e transformando as outras pessoas. Grande abraço e tamo junto. Amanhã estamos aqui de novo, às 7h31 da noite. Depois da manhã estamos aqui de novo, às 7h31 da noite. Vamos junto transformar esse mundo num lugar melhor. Grande abraço. Valeu, Lohane. Beijo, valeu tchau, todo tchau. mundo aqui que está assistindo também. Valeu demais. Beijo, gente. Obrigada.